Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Olha só o que diz aqui em Lucas, capítulo 14, do versículo 12, vai nos dizer. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem a qual Jesus fala sobre o princípio da honra. Aqui Jesus fala, irmãos, sobre não procurar o melhor lugar, não procurar ser honrado, mas sempre procurar a ser servo, a ser humilde. Depois ele vai dizer para quando der um banquete, não convidar as melhores pessoas, ricas, aquelas que têm como te recompensar. Não procurar honrar somente aqueles que têm fartura, que têm o alimento, que têm condições, aqueles que sempre têm amigos, que já é honrado. Mas Jesus aqui, irmãos, ele nos mostra a fazer que nós devemos fazer por aqueles que não têm condições de nos retribuir, aqueles que não têm condições de sobreviver, aqueles que não têm para oferecer nada a você. E nós vamos ver Jesus dizendo também para que quando nós darmos emprestado a alguém, para a gente não requerer de volta, não cobrar juros. E muitos irmãos, infelizmente, não têm esse princípio. Muitas das vezes a gente obedece a palavra, aos mandamentos, só que a gente se esquece desse mandamento ao qual Jesus nos deixou. Nós esquecemos das palavras de Jesus. Nós olhamos para os mandamentos, mas nos esquecemos das parábolas de Jesus. Aquilo que agrada a Ele, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele requer de nós. Da gente não olhar, não colocar perto de nós somente aqueles que é honrado, somente aqueles que são ricos aos olhos do mundo. Porque nós vemos que aquilo que é muito cobiçado, aquilo que é muito precioso para as pessoas e para o mundo, para o Senhor não tem o mesmo valor, irmãos. Porque os olhos dele são diferentes. Ele não vê na mesma lógica que nós, com a mesma ótica de visão nossa. É muito pelo contrário, ele enxerga diferente de nós. E várias vezes a gente olha para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que têm condições, para aqueles que já estão bem financeiramente, espiritualmente, aquele que já está alimentado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e nós esquecemos dos que estão lá fora, daqueles que não têm condição nem de se defender, daqueles que não têm condição de comer da melhor comida, daqueles que não têm condição de vestir, que não tem nem roupa para vestir. Nós nos esquecemos desses, de honrar a esses, os pequeninos. Porque, meus irmãos, olha só o que Jesus vai dizer na passagem de Mateus 10, no capítulo 42, vai nos dizer assim: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então aqui nós vemos, irmãos, que aquele que dá nem que seja um copo de água fria a um dos pequeninos, esse não perderá a sua recompensa. Esse não perderá o seu galardão. Então quando você olha para aquele que é desprezado, para aquele que é pequeno, aquele a qual ninguém dá nada, quando você faz por aquele que não tem condição de te retribuir, você recebe uma recompensa, um galardão. Você pode receber a sua recompensa, tanto no presente, aqui na terra, você será abençoado, quanto no céu, na eternidade, a sua recompensa. O Senhor Jesus vai te entregar a sua recompensa, porque Ele mesmo nos diz: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive nu e você me vestiu, eu estive enfermo e você foi me visitar, eu estive preso e você foi me visitar.
Então, meus irmãos, nós temos que olhar para as pessoas como se nós estivéssemos no lugar das pessoas. É lógico que tem pessoas, irmãos, tem pessoas que tá ali naquela situação porque plantou, sabe, plantou a desobediência, plantou a maldade, e ali é a colheita da pessoa. Então tem casos e há casos, tem casos que a pessoa necessita, que Jesus vai nos mandar para cuidar daquelas pessoas, mas tem outras a qual a sua missão vai ser somente interceder por elas, porque você não vai poder colocar a mão, que na maioria das vezes pode ser um tratamento com aquela pessoa. Então tem casos e há casos. Tem casos que é para você ajudar e tem outros casos que é para você só ficar distante, orando, intercedendo, né? Clamando pela misericórdia. Mas nós vemos aqui nessa passagem, a qual Jesus fala, para quando você fizer ali uma reunião, um banquete, você convidar, você fazer para aqueles que não têm como te retribuir, como te agradecer. Porque a sua recompensa vai ser do Altíssimo, a sua recompensa vai vir de Jesus, não vai vir do homem. Então, irmãos, na maioria das vezes a gente se esquece desse princípio de honra. Nós nos esquecemos de fazer por aqueles que são desprezados, nós esquecemos de olhar para o próximo. Assim como aquela parábola do samaritano, a qual ali o homem está caído, ferido, quase morto. Passa ali o levita e despreza aquele homem. Passa ali quem deveria ajudar e estender a mão e despreza aquele homem. Passa do outro lado, foge. Aí passa um samaritano e acolhe, coloca no seu cavalo e leva para uma hospedaria, paga o tratamento. E qual desses amou, irmãos? Qual desses amou o seu próximo? Aquele que dá vida pelo seu irmão, esse é o que ama. Aquele que se entrega pelo seu irmão, esse é o que ama. Aquele que ora pelo seu irmão, esse que ama. Aquele que intercede nas madrugadas, esse é que ama. Aquele que aconselha, que exorta, que te corrige, é o que te ama. Aquele que te ajuda quando você não tem condição de retribuir, esse é o que te ama de verdade. E são esses que nós temos que dar valor. E nós temos que ter princípio de honra. E nós temos também que honrar aqueles que não têm honra. Honrar aqueles irmãos que ninguém dá valor. Honrar aqueles que ninguém olha. Aqueles que são desprezados. Aqueles que estão, irmãos, cheios de lepra. Os mendigos. Nós vamos abaixo ver o Senhor dizendo, através dessa parábola, que o rei, ele faz um banquete e manda chamar vários convidados. E esses que eram convidados inventam um monte de desculpa. Inventam um monte de desculpa. E fala que tinha bens, negócios, bois, carros, casas para tomar conta. E eles não poderiam ir. E aí aquele rei fala para os seus servos, vá pelos becos, pelas esquinas, convide os aleijados, mancos, para que a minha casa fique cheia. E assim vai ser no reino dos céus. Tem uma passagem, irmãos, a qual Jesus fala que os publicanos, as prostitutas, estão entrando no reino dos céus mais primeiro do que nós. Ali ele exorta a multidão, os discípulos, os fariseus, porque João Batista pregou e muitos foram salvos, muitos se batizaram. Só que aquela geração ali tinha Jesus no meio delas e elas não se arrependeram. O que Jesus fala para os fariseus? O que Jesus fala, irmãos? Que naquele grande dia haveria mais rigor, haveria mais salvação para Nínive do que para aquela cidade, do que para os fariseus, do que para Jerusalém. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas aqueles lá tinha Jesus, que é maior do que Jonas, e não se arrependeram. Não se arrependeram, muito pelo contrário, zombavam de Jesus.
Então, para o povo de Nínive, haveria maior salvação, mais chance de ser salvo do que para Jerusalém, que desprezaram o Mestre. E assim é na nossa vida, irmãos. Jesus nos chama a olhar para aqueles que ninguém dá nada, a olhar para aqueles que ninguém dá valor, a olhar para aqueles e fazer por aqueles que não têm condição de te retribuir, de te pagar. Porque a sua recompensa, irmãos, vai ser maior, vai ser melhor, será grande o seu galardão, porque você vai estar cumprindo a palavra de Jesus, que é amar o seu próximo, é servir o seu próximo, é se fazer servo. Aquele que se faz servo aos olhos de Jesus é grande. Aquele que se faz pequeno aos olhos de Jesus é grande. E aquele que se acha, aquele que se engrandece, é pequeno aos olhos dele. É desprezível aos olhos dele. Assim como aquela parábola do publicano e o fariseu. Ali nós vemos, irmãos, que o fariseu, ele bate no peito, ele ora e fala para Deus que dava graças a Deus por não ser pecador. Ele falou que ele jejuava 2 vezes por semana, que ele dava o dízimo de tudo, que ele não era pecador. Enquanto aquele publicano, ele se humilhava, ele se aquebrantou e se achava indigno de estar ali perante a presença de Deus. Porque ele reconheceu, ele sabia quem ele era, pecador, pobre, miserável e necessitava da graça do perdão do Altíssimo. E ele, Jesus, fala: qual dos dois foi para casa justificado? Será que foi aquele que se exaltava ou será que foi aquele que reconhecia que ele necessitava da misericórdia? Aquele que nem ousava olhar para cima e se aproximar da presença. Logicamente que foi esse que se aquebrantou, que reconheceu quem ele é. Então, meus irmãos, entenda que o Senhor não está buscando performance. O Senhor não está buscando aquele que é grande, aquele que tem nome, aquele que tem título, aquele que possui uma boa oratória, uma teologia boa, não. Ele procura aquele, aleluias, que tem o coração aquebrantado diante dele, aquele que é humilde para com ele, aquele que é sincero para com ele. É esses que o Altíssimo, o Senhor, está chamando e procurando. Então que a gente possa se achegar à presença dele, irmãos, sem arrogância, sem soberba, sem esse espírito de competição, porque isso é uma das coisas que mais desagrada ao Senhor, que entristece o Espírito Santo. Essa divisão, essa competição que afasta os irmãos, o espírito de divisão no meio dos irmãos. Então, meus irmãos, que a gente possa ser humilde, se aquebrantar, olhar para aqueles necessitados, porque assim grande será a nossa recompensa no reino dos céus. Amém?